Olá a todos, sejam bem-vindos a esse encontro. Hoje vamos dar continuidade ao Clube do Livro, com o segundo capítulo do nosso livro base, falando sobre epidemiologia e prevenção das cardiopatias congênitas. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica e essa apresentação faz parte do programa de residência da Cardioped Brasil Centro do Coração da Criança. Esse é o nosso livro base de formulação das aulas, o livro do Moss e Adams, que com ele nós vamos dar prosseguimento em todos os capítulos para realmente embasar a nossa sequência de informações. Falando então sobre epidemiologia. Uma forma prática de se definir a epidemiologia seria como uma ciência que se baseia na análise metodológica de parâmetros de saúde para preencher lacunas de conhecimento. O estudo epidemiológico, então, é um estudo científico e ele pode, muitas vezes, complementar dados clínicos originários e trazer novas respostas. E, algumas vezes, até levantar novos questionamentos para aquela pergunta anterior que a gente estava se fazendo sobre qualquer assunto da saúde ou não, trazendo, então, podendo trazer evidências de saúde, causalidade, prevenção, prognóstico e outros conceitos também. A epidemiologia, em sua essência, é uma ciência muito prática. Ela mede dados para gerar ação. Então, trazendo esse conceito para a nossa área das cardiopatias congênitas, é muito comum na prática clínica, quando no contato que temos com o paciente, levantarmos 3 pilares para início da análise epidemiológica. A família traz muito esses 3 posicionamentos, então. O que vai acontecer com meu filho e com minha filha, o resultado, então, da cardiopatia congênita, o porquê daquilo ter acontecido, a causa, e, posteriormente, o que a família pode fazer para não se repetir esse evento. Então, no caso, a prevenção. Nesse ciclo que o livro nos traz, na figura 2.1, é a base do estudo epidemiológico. O incentivo à identificação, né, de fatores comuns, do custo, do quão grave críticos podem ser ou não, as evidências para ação, para a gente evitar, então, vieses de formulação, né, de propostas, e as estratégias que a gente pode aplicar, o que realmente pode ser factível de ação. Os dados dessa ação, então, vão incluir informações direcionadas para aumentar a conscientização sobre a carga maciça de doenças associadas com as cardiopatias congênitas, que é o incentivo à mudança, o que vai caracterizar os fatores modificáveis da doença, que são a evidência da mudança, aquilo que a gente realmente pode agir de forma mais barata e mais preventiva. E uma vez que a gente implementa, então, essa ação, principalmente na prevenção, a gente tem que verificar depois o quanto aquilo foi efetivo para o meu prognóstico, para a minha evolução dos pacientes. A epidemiologia, então, ela confirma que as cardiopatias congênitas são comuns, são doenças caras, onerosas ao serviço de saúde, e críticas, né, que é o termo que o livro traz, sendo graves a nossa tradução. Até mais que muitas vezes elas deveriam e poderiam ser. Isso vai ocorrer muito porque as causas conhecidas muitas vezes não são efetivamente evitadas. Então, a análise epidemiológica ela vai tentar fornecer essa base de ação, essa base principalmente para nós profissionais de saúde e mesmo para a população em geral, intervir naquilo que eu sei que pode ser evitado. E assim a gente conseguir mudar o nosso prognóstico e o nosso futuro para essa gama de pacientes. Outro dado também é que a gente pode condensar intervenções factíveis e praticáveis. Então, quão comuns vão ser os meus defeitos cardíacos congênitos? No geral, a prevalência de nascimento das cardiopatias congênitas é de aproximadamente
1% de todos os nascimentos. Essa estimativa generalizada, ela vai ser importante na sensibilização. Mas a maioria dos outros propósitos práticos da epidemiologia que a gente citou, como prevenção, como avaliação de risco, essa análise, ela não é muito utilizada. O próprio livro traz como algo inútil e até mesmo enganosa. Esse é o termo que ele usa. Porque como as cardiopatias congênitas elas são muito heterogêneas entre si, na apresentação clínica, no impacto na saúde e até certo ponto no perfil dos fatores de risco, por conta até mesmo do que vimos na aula anterior de embriologia, de onde a alteração vai ocorrer no meu embrião, o que pode acontecer para essa alteração ocorrer naquele ponto, enfim, é muito plural a ocorrência das cardiopatias congênitas, é quase sempre mais útil avaliar os subconjuntos das cardiopatias, que podemos agrupar, então, em anatomia, por gravidade, por defeitos embriológicos, dependendo do objetivo da minha análise final, em vez de colocar todas essas alterações numa classe só. Então, criou-se um subconjunto, principalmente para as análises epidemiológicas, de condições que são mais graves, que ocorrem em menor número na população, então, por consequência, na prevalência, e na maioria dos estudos ficam entre 2 a 3 recém-nascidos a cada 1.000 nascidos vivos. Seriam, então, essas cardiopatias ditas como importantes, graves, com maiores repercussões, que o livro traz com o termo severe, que são os ventrículos únicos, as heterotaxias, os defeitos conotruncais, os defeitos de septo atrioventricular, conexões anômalas totais das veias pulmonares, coração esquerdo hipoplásico, a coartação de aorta, a interrupção do arco aórtico e a atresia pulmonar. Então, esse grupo, que é relativamente pequeno, apesar de parecerem muitos diagnósticos, em quantidade de pacientes, ele é bem menor, comparativamente, ele contribui para uma fração desproporcionalmente alta de morte, invalidez e do custo associados às cardiopatias congênitas. O grupo restante de diagnósticos, podemos colocar com um grupo, ele é maior, mas em quantidade de diagnósticos é menor, de diagnósticos nominais, que seriam os defeitos septais, a estenose pulmonar e aórtica, que geralmente são, mas nem sempre clinicamente mais leves e são mais comuns, que vão ocorrer, então, de 4 a 8, podendo chegar até 15 pacientes a cada 1.000 nascimentos, dependendo da literatura que a gente usa. Essas taxas que a gente fala aqui, então, das cardiopatias ditas como graves, de 2 a 3 nascimentos, de 2 a 3 pacientes a cada 1.000 nascidos vivos, e para as cardiopatias ditas mais leves, de 4 a 8 pacientes a cada 1.000 nascidos vivos, elas são traduzidas, então, em número de bebês, em uma população demograficamente estabelecida e um período de tempo determinado. Essa é a definição de prevalência. Na figura 2.2, temos, então, a prevalência no nascimento de cardiopatias congênitas, separados pelo total de nascimentos, que é a cor mais clara. Que é a cor mais clara dos gráficos, e as cardiopatias ditas como graves, que é o tom mais escuro. Em 3 estudos, em comparação com as médias estimadas da literatura que citamos, que para o geral seria uma média de 9 a cada 1.000 nascimentos, e dos defeitos graves, 2,5 a cada 1.000 nascimentos. Na figura 2.3, temos, então, o número estimado de bebês nascidos anualmente em diferentes regiões do mundo agora, com seu número total em vermelho, com a prevalência de cardiopatias congênitas que citamos, 9 a cada 1.000 nascimentos, e para as cardiopatias ditas como graves, aqui demonstrado em azul, serão 2,5
recém-nascidos a cada 1.000 nascimentos. Isso em diferentes locais do mundo, inclusive na sua totalidade. A figura 2.4, ela traz, então, o número estimado de bebês com cardiopatias congênitas graves em países selecionados por produto interno bruto e renda per capita. Então, os países que estão representados aqui nessa figura, elas sinalizam mais de 60% de todos os nascimentos no mundo. A área do círculo, ela é proporcional ao número de bebês afetados com cardiopatias congênitas. E os dados dessa figura, elas vão se relacionar com as gestações que não foram interrompidas. Então, foram gestações que chegaram até o fim, até o nascimento do bebê. Essa citação merece uma menção especial, porque os processos de padrão de qualidade relacionados, então, à verificação de dados, à notificação, revisão e à classificação dos casos, pode inicialmente, principalmente nos países em desenvolvimento, aumentar o número de cardiopatias congênitas, mas não porque elas estão aparecendo em maior número, é porque o seu diagnóstico aumentou. E é muito comum acontecer esse fenômeno, então. Eu melhoro a minha qualidade de acesso aos dados, os meus diagnósticos aumentam, então nos dá a falsa impressão de que há mais casos, mas não é isso. A diferença é que a gente diagnostica mais. E depois, quando a gente aplica melhorias na saúde, na prevenção, na qualidade de vida e segmento desses pacientes, os dados começam, a evolução dos pacientes, os dados entram em acordo com os países já desenvolvidos. E é importante também citarmos que a inclusão dos óbitos fetais, e particularmente nesses últimos anos, as interrupções de gravidez, elas pode alterar significativamente os dados como dados dessa figura que o livro traz. Porque aqui, como eu citei, foram contabilizados apenas os pacientes que nasceram com as cardiopatias. Então, se foram excluídos todas aquelas gravidezes interrompidas depois que tivemos o diagnóstico de cardiopatia congênita grave. O exemplo, então, da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, ele foi muito revelador na literatura. A fração de casos diagnosticados interrompidos no pré-natal varia muito entre os países, mas chegou em certos locais até 50% de interrupção decidida pela família, quando tiveram, então, o diagnóstico dessas doenças graves do coração. Quais os custos que as cardiopatias congênitas vão trazer, então, para a área da saúde e para a sociedade como um todo? Custo e uso de recursos são uma área crescente de preocupação e interesse, e com bastante razão. Saúde precisa ser algo muito bem administrado, tanto pelo Estado quanto pelas organizações individualmente, para se manter cada vez um atendimento melhor, de qualidade, então não decair e conseguir chegar a todos ou a maior fração possível da população. As cardiopatias congênitas, elas são os defeitos congênitos mais caros dentre todos aqueles que um recém-nascido pode ter. Nos Estados Unidos, 6 das 10 alterações congênitas com maiores custos hospitalares foram cardiopatias congênitas, e 2 diagnósticos, que são o coração esquerdo hipoplásico e o troncos arteriosos, ficaram nos 2 primeiros lugares dessa lista avaliada, entre vários outros tipos de alterações fetais de diferentes sistemas, renal, hepático, neurológico. Então, as cardiopatias congênitas se mostram bem onerosas ao sistema. Os custos, eles podem aumentar, então, acentuadamente, na presença de complicações e pela necessidade de maior tempo de internação, que é muito, muito comum de vermos nas crianças com esses diagnósticos. A geração, então, das estimativas que abrangem o custo contínuo é extremamente desafiador, tanto o custo momentâneo agora do paciente, quanto o custo a longo prazo. Então, esse meu custo, ele vai variar não apenas de acordo com cada instituição, mas do contexto, da perspectiva,
da definição, do diagnóstico e do local, da região demográfica, do país, daquilo que a gente está. Os fatores clínicos, como sobrevivência, taxa de complicações, e os organizacionais e gerenciais dos sistemas de prestação de saúde, da estrutura pagadora, etc., vão variar muito entre os países, e às vezes dentro até mesmo do mesmo país, em cada estado e ao longo do tempo. Então, avaliar o custo para o manejo dos pacientes com cardiopatias congênitas vai se mostrar muito multifatorial, com alguns exemplos que a gente comentou aqui, mas também adicionando o custo da mão de obra médica de internação, que comparativamente é mais fácil de se obter, mas também não é o único. Outros custos diretos e indiretos, como a manutenção das instalações de saúde, manutenção até da saúde dos funcionários que prestam serviço, a perda de produtividade da mão de obra, e dentre outros tantos fatores, podem ser consideráveis e exceder os custos de internação. E, além disso, são mais difíceis de se estimar. E outro desafio é avaliar ao longo do tempo como vai ser acompanhar esse paciente a longo prazo. Porque a manutenção das terapias multiprofissionais, os fármacos, as instalações, a mão de obra especializada, dentre outras condições, para que os pacientes sobrevivam cada vez mais tempo, com cada vez mais qualidade de vida, também precisa de uma assessoria continuada e é muito difícil de ser avaliada. Na figura 2.6, ela tenta mostrar, então, uma estimativa desses custos que estamos citando, imediatos, então, o custo da internação agora aguda e do acompanhamento ao longo do tempo para os pacientes com cardiopatias congênitas, incluindo, então, as internações e o segmento ambulatorial. Aqui no canto superior direito, temos o custo estimado de internação para 1 ano de diagnóstico da cardiopatia congênita, nos tipos, separando, né, no tipo geral, então, o grupo de todas as cardiopatias, e para os tipos que dissemos como graves, em 2004, nos Estados Unidos. Então, só o grupo dos pacientes graves, durante 1 ano, custou 511 milhões de dólares, em 2004. A imagem abaixo são os custos, então, do paciente internado, além dos custos ambulatoriais, para crianças menores de 3 anos e por tipo de cardiopatia congênita. Então, os custos que citamos como indiretos, aqui, na cor mais clara, e os custos com a mão de obra médica direta, do uso da saúde, do profissional diretamente, que para cada cardiopatia se mostrou um valor diferente, apesar de todas aqui serem colocadas como cardiopatias graves. E do nosso outro lado, os custos estimados ao longo da vida por caso nos Estados Unidos. Então, quando eu tenho uma cardiopatia severa combinada com outros diagnósticos, com menos de 1 ano, que é a internação aguda, realmente, em todos eles, se mostrou mais oneroso, mas dependendo do nosso diagnóstico, ainda para a área de saúde custa muito manter esse paciente com qualidade. Quão críticas, quão graves podem ser as doenças do coração na infância? Internacionalmente, os defeitos cardíacos congênitos, eles são a principal causa de mortes infantis por anomalias congênitas, respondendo por aproximadamente 1 a cada 3 dentre todas as mortes infantis. A contribuição para as mortes neonatais também ela é bem significativa. Nos Estados Unidos e nos países europeus, as cardiopatias congênitas tiveram uma estimativa de 1 a cada 4 mortes neonatais por alterações congênitas. Nos países em desenvolvimento, essas cardiopatias são estimadas de serem responsáveis por aproximadamente 1 a cada 10 mortes por qualquer causa, porque nos países em desenvolvimento, outras causas de morte infantil ainda são muito prevalentes. As sepses graves, as doenças não infecto-contagiosas, mas as doenças
por outros micro-organismos ainda se mostram muito fortes. Por isso que nos países em desenvolvimento, às vezes compete a taxa de mortalidade por cardiopatia congênita e doenças infecciosas. Em bebês e crianças pequenas, uma fração até desproporcional das mortes é devido a relativamente poucos tipos de defeitos cardíacos, como citamos, que são as causas graves. Particularmente, a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, os defeitos cono-truncais e o defeito de septo atrioventricular. Esse dado, ele ressalta ainda mais a importância da gente monitorar, prevenir e tratar o conjunto de cardiopatias congênitas graves por vários motivos, como estamos vendo durante a aula, né? Seja para a qualidade de vida do paciente, seja de forma a se salvar custos para o sistema de saúde, seja até para a qualidade de vida dos cuidadores. Os resultados adversos, então, do neurodesenvolvimento são um componente cada vez mais apreciado da carga da doença para pessoas com defeitos cardíacos congênitos. Existe uma pesquisa em que médicos e os pais de crianças com diagnósticos de cardiopatia classificaram as deficiências neurológicas com uma preocupação, por vezes, até maior do que as cardiopatias congênitas em si. Então, quanto maior a expectativa de vida do meu paciente, mais relevante vai ser esse resultado. Então, de uma perspectiva epidemiológica, podemos levantar vários pontos nesse quesito, como as síndromes genéticas, as associações de malformação em mais de um sistema, e até extrapolando um pouco a realidade dos autores do livro, pensando na nossa perspectiva, não podemos ignorar o status metabólico e nutricional dos nossos pacientes quando eles chegam aqui. Porque na nossa realidade de país em desenvolvimento, recebemos muitas vezes um paciente com status nutricional muito aquém do que ele deveria ter, até para se fazer a correção cirúrgica ou qualquer tipo de abordagem. E isso pode significar, pode alterar o desenvolvimento, pelo menos de forma aguda, daquele paciente em outros sistemas, como neurológico, como motor, entre outros. Então, é importante sempre termos uma terapia multidisciplinar para tentar instigar o desenvolvimento global do paciente, não só vermos a parte cardiológica, mas sim o paciente como o todo que ele é. Depois que o paciente nasce, então, os fatores de risco sugeridos para esse desenvolvimento neurológico adverso e os desfechos vão incluir, então, a hemodinâmica alterada, a cianose, o estresse relacionado ao nascimento e complicações da cirurgia, baixo peso ao nascer, parto prematuro, entre outros. Em geral, a deficiência intelectual é provavelmente rara, na ausência de condições genéticas, então, e de complicações pós-natais graves. Porém, a gente consegue ver nos estudos que, enquanto a inteligência geral é tipicamente dentro da faixa da normalidade, em crianças mais velhas e adolescentes, outros achados mais sutis naqueles que têm cardiopatias congênitas se apresentam no desenvolvimento funcional, nos transtornos de déficit de atenção, na hiperatividade, na ansiedade e na depressão, que podem sim ser mais comuns nesses pacientes com os diagnósticos de cardiopatia. Então, comparando com os controles, as crianças com os defeitos cardíacos graves, então aqueles diagnósticos que citamos antes, tiveram mais de 3 vezes o risco de deficiências de comunicação e deficiência motora, e um risco 2 vezes maior para qualquer outro tipo de deficiência de desenvolvimento, comparado com crianças que não tiveram cardiopatia. Quando pegamos uma criança com defeitos congênitos moderados a leves, esse risco se mostrou 2 vezes maior do comprometimento motor grosso, né? Mas eles não diferiram dos controles. Então, apesar das cardiopatias congênitas graves, se mostra, então, até 3 vezes o risco de termos alguma complicação, uma dificuldade na evolução de comunicação e de motricidade, mas para cardiopatias leves e moderadas,
Inicialmente há uma dificuldade, mas depois, ao longo do tempo, essa criança entra na normalidade da população. O que se recomenda, então, é uma avaliação precoce, tanto da parte motora como comunicativa, deglutição, todo o desenvolvimento global, para todas as crianças que têm cardiopatias congênitas, mas principalmente para aquelas com as cardiopatias graves, com o objetivo de melhorar o resultado ao longo do tempo e se manter esse resultado positivo a longo prazo. Essas mesmas crianças, então, elas, a partir de pelo menos 36 meses da abordagem cirúrgica ou do diagnóstico, elas não mostraram problemas emocionais ou de externalizar emoções discrepantes em comparação com os controles. Muitas vezes porque depois do período agudo, né, de intervenção, com 36 meses as crianças não acostumam, mas elas lidam melhor com todo o trauma que pode ter sido gerado anteriormente e também entrar na normalidade da população. Em relação à qualidade de vida, então, junto com o neurodesenvolvimento, a qualidade de vida relacionada à saúde, ela é cada vez mais apropriadamente vista como um resultado significativo da cardiologia pediátrica. A qualidade de vida, então, ela tem sido definida como um construto multidimensional que integra a percepção subjetiva do indivíduo e de aspectos físicos, sociais, emocionais, de funcionamento e a cognição. Por esse motivo, então, é muito difícil a tarefa de transbordar os limites demográficos de cada estudo em relação à qualidade de vida, já que essa definição não cabe apenas aos aspectos de saúde, que a gente até às vezes consegue avaliar, mas como o indivíduo funciona socialmente. E a situação entre os diferentes estados já diverge muito por si só. Então, há estudos que modifica-se também a qualidade quando avaliamos diferentes complexidades de cardiopatias congênitas, o tipo de abordagem, a renda familiar e o serviço que o paciente buscou na hora do cuidado. Esses achados, então, eles vão reforçar a necessidade de se fornecer o apoio não só para o paciente, mas também para os pais e cuidadores. Então, a qualidade de vida é difícil de se avaliar, mas todos os estudos mostram que é um conjunto. Não é só o paciente que precisa ser cuidado, mas também toda a sua gama de apoio, os familiares, os cuidadores. Em relação aos resultados dos estudos epidemiológicos, quais as lacunas, as necessidades, as tendências e o futuro nessa área? Então, sempre que a gente examinar e interpretar um dado disponível sobre resultados epidemiológicos, é crucial nos atentarmos às lacunas e às limitações dos estudos. As informações que se mostram ausentes ou tendenciosas, elas são uma base pobre e até mesmo prejudicial para a ação, que vão nos trazer dados errôneos. As lacunas ao longo do tempo de vida dos pacientes com cardiopatia congênita incluem até questões de justiça social, como as disparidades de saúde, que precisam, então, ser ativamente investigados e resolvidos. Então, lacunas, o que elas podem gerar são grandes vieses que vão nos levar a certas conclusões que podem não ser a verdade. No caso das cardiopatias congênitas, quando a gente aborda essas lacunas, é necessário, então, associar dados e as necessidades e as tendências, como, por exemplo, citamos das interrupções de gravidez e a opção ou não de se interromper uma gestação com cardiopatia congênita grave, a detecção precoce, a distribuição dos fatores de risco, o que vai provavelmente afetar o impacto na saúde e o tratamento dessas cardiopatias congênitas no futuro próximo, e que vai beneficiar o monitoramento contínuo. Hoje, os dados eles vão se referir a grandes lacunas de tempo. Então, temos grandes dados em relação aos recém-nascidos, às crianças pequenas, que por muitas vezes nos mostram de forma isolada a prevalência, a mortalidade e os custos em separado para cada um. Então, como consequência, as lacunas elas são maiores e a qualidade dos dados se mostra pior. Depois,
de forma repentina. Depois desse primeiro momento de recém-nascido, a gente se desloca para uma vida adulta, ou então retrocede de forma abrupta para a gravidez e a pré-concepção. E essas lacunas, elas têm razão nas cardiopatias congênitas. O nascimento e a infância, elas vivenciam uma urgência clínica que a gente tem que intervir para manter mesmo a vida daquela pessoa. E o drama pessoal e os custos com o diagnóstico e o tratamento, eles são fáceis de se obter. Ao mesmo tempo, esses dados, eles ficam já com a gente por conta dessa abordagem aguda, por estarem já em ambiente hospitalar ou em unidade de saúde, então esse acompanhamento é muito próximo e os dados estão disponíveis para nós. Mas enquanto o paciente vai avançando na idade, de um período pós-natal para a infância, essa medição de resultados ela vai se tornar cada vez mais difícil, não apenas das questões que se tornam mais complexas, como a qualidade de vida que citamos, a integração social, os resultados educacionais e os custos não médicos, que já eram de difícil análise, e agora que o paciente se torna socialmente mais integrado, é ainda mais complicado de se avaliar, e muitas vezes eles são captados de forma incompleta, se é que são captados por fontes de dados que são disponíveis como resultados educacionais, mas muitas vezes eles não mostram a totalidade do ser. E a forma de vida integrada desse paciente, da família e dos profissionais de saúde precisa de um cuidado integral para a gente ter uma real noção de como ele está se desenvolvendo. Os dados, então, que a gente consegue adquirir com todos os pacientes de estudos precisam ser direcionados de uma forma correta para a gente usar da melhor forma. O que isso vai significar, então? Eu direciono meu estudo para a amostra de pacientes que eu desejo investigar, no local que eu desejo ver, por um tempo determinado. E assim eu consigo adquirir os melhores dados e diminuir a minha chance de viés, minha chance de falsos cognatos. A figura 2.7, ela mostra uma forma generalizada a perspectiva do ciclo da vida, abordando, então, esse contínuo de questões médicas, sociais e familiares, da pré-concepção até a idade adulta. Esse tipo de modelo, ele pode ser aplicado como base de estudo de qualidade em diversas temáticas, não só para as cardiopatias congênitas. Então, por muitas vezes, o nosso conhecimento na pré-concepção, ele é limitado, por toda a sua... É difícil até da investigação. E na vida adulta, ele também pode se limitar pela dificuldade de se conseguir a informação. E a complexidade, por muitas vezes, se mostra o oposto na pré-concepção, mas no nosso caso mesmo, depois de nascimento e quando criança, as complexidades ainda se mostram bem prevalentes. É importante também falarmos que algumas tendências elas não são tão animadoras, porque, no geral, o mundo não está ficando mais saudável. Alguns fatores de risco que são importantes para as cardiopatias congênitas, elas estão aumentando. O diabetes, doenças crônicas como hipertensão, obesidade, afetam mais pessoas em idades cada vez menores. Em muitos países em desenvolvimento e já em países desenvolvidos. Além disso, as tendências demográficas sugerem um aumento da idade materna para a concepção, tanto em países desenvolvidos como até nos em desenvolvimento. Essa mudança levaria a mais gestações em mulheres com maiores riscos de síndromes cromossômicas, dependentes da idade materna, como a gente bem conhece das trissomias cromossomais, como a síndrome de Down, um grande exemplo, nas quais os defeitos cardíacos eles são muito comuns. E um fator de risco, a distribuição populacional da idade materna ela é difícil de modificar, embora a educação da população geral e o aconselhamento pré-concepcional podem ter um impacto muito positivo nessas situações. Porém, alguns fatores oferecem esperança. Agora, de uma forma geral, parece que tem mais atenção à saúde pré-concepcional integrada e nas áreas de doença crônica, na intervenção e na prevenção da triagem das doenças e no tratamento pré-concepcional até durante a gestação,
como o tratamento de diabetes materna, da obesidade materna. E, falando da epidemiologia, precisamos nos ater a esses fatores possivelmente modificáveis no pré-natal também, de forma que eu preservo os meus custos da saúde e eu ainda posso gerar uma maior qualidade, tanto durante a gestação quanto após. Então, como citamos mais no início, alguns países eles adotaram a interrupção da gravidez quando o diagnóstico de alguns tipos de doença de cardiopatias complexas com a possibilidade no âmbito da saúde, que para a área epidemiológica é importante não deixarmos de computar, para não ter a falsa sensação de que temos menos cardiopatias complexas. Não, temos menos pacientes nascendo com aquela cardiopatia complexa, porque foi oferecida à família a escolha ou não de manter aquela gestação. Mas a gama de casos em si não decaiu. Os países com tecnologia médica crescente, as taxas de diagnóstico pré-natal vão aumentar, como a gente já citou, por conta da melhora da qualidade de saúde, da disponibilidade de tratamento eficaz e acessível e do melhor do acesso também. Então, com melhores opções de tratamento, a prevalência desse nascimento de sobrevivência, principalmente das cardiopatias graves, pode aumentar, mas também não é um dado isoladamente real. A gente apenas aumentou o diagnóstico. E a atuação mais eficaz vai gerar, com o tempo, uma melhora tecnológica e de assistência. E a prevenção aqui, ela é muito importante para melhorarmos todos esses critérios da saúde, principalmente no binômio mãe-bebê. Associado, então, ao diagnóstico pré-natal, para diminuir morbidade e mortalidade, precisamos ter, então, um melhor atendimento ao bebê que acabou de nascer. À medida, então, que mais bebês sobrevivem por mais tempo, o uso dos recursos se torna maior e é mais difícil de se mensurar. Um grande marco para tentarmos, então, prever o uso os custos e o uso da minha saúde como um todo, foi a introdução do teste do coraçãozinho, como a gente chama, né? Que é o teste de saturometria intermembros, que, principalmente nos países em desenvolvimento, ele é barato, ou seja, a gente mensura a saturação no membro superior direito e em um dos membros inferiores, e a depender da diferença, que tem que ser menor do que 3%, a gente já consegue estimar se aquele paciente tem ou não uma cardiopatia congênita, se ele vai precisar ou não de um exame ali já no pós-natal imediato, para a gente conseguir prever se ele vai ter ou não uma cardiopatia com necessidade de internação. Isso nos países em desenvolvimento foi um grande marco, porque é um teste barato, de fácil aplicabilidade, de fácil treinamento dos profissionais de saúde e que pode nos trazer muitas informações importantes para aquele bebê. O diagnóstico precoce, então, por meio da triagem pré-natal e neonatal, em teoria, ele vai diminuir os meus custos e reduzir substancialmente a morbidade pré-operatória. Mas isso ainda, esse benefício não é comprovado em estudos científicos. Em termos absolutos, a tendência dos valores de mortalidade vai ser diminuir gradativamente a cada vez que melhora o meu tratamento e o meu diagnóstico é mais precoce. A menor mortalidade, ela se traduz em maior longevidade e a prevalência nos adultos vai acabar aumentando, já que o paciente vive mais, com maiores necessidades de cuidados especializados ao longo do tempo, como vimos nas figuras iniciais, dos tratamentos ambulatoriais, farmacológicos das minhas cardiopatias no adulto. Alguns fatores que vão levar a uma mudança na mortalidade são, por exemplo, como citamos, a interrupção das gravidezes, os testes de triagem, a investigação, a busca ativa dos pacientes com alguma alteração cardíaca, a triagem das mães com qualquer tipo de fator de risco, que citamos lá no início, principalmente os fatores de risco modificáveis, que vamos continuar falando agora na apresentação. Alguns pontos, então, que precisamos exaltar
são a recorrência na população e a necessidade de conscientizar a prevenção dos fatores modificáveis, que são aqueles que a gente vê e consegue, pelo menos, tentar intervir. Esses fatores, eles são comuns, recorrentes e têm associação com o aumento da frequência de casos de cardiopatias congênitas. Aqui, muitos estudos já foram feitos com esses fatores mostrados na figura, para não criarmos falsos cognatos. Então, aqui na figura 2.9, temos no eixo X a fração atribuível da população, ou seja, a porcentagem de todos os casos, em função do risco relativo e da frequência de exposição na população. O que esse gráfico vai nos mostrar é que quanto maior a frequência da exposição de um fator, que são esses 4 mostrados aqui, maior o risco de eu ter a prevalência de cardiopatia congênita. Esses, então, são os fatores que a literatura tem muito embasamento para se mostrar efetivos na mudança de prevalência e ocorrência de cardiopatias congênitas. O diabetes pré-gestacional materno é um fator de risco sério e é estabelecido para cardiopatias congênitas, que é uma clara meta prioritária de esforço de prevenção, porque ele aumenta o risco de muitos tipos de defeitos cardíacos, e que ele se mostra muito heterogêneo, com múltiplos padrões de associação, seja nas heterotaxias, nos defeitos conotruncais, e às vezes também em defeitos obstrutivos do fluxo de via de saída, defeitos de septo atrioventricular, conexões anômalas das vias pulmonares e defeitos septais. A cardiomiopatia obstrutiva, ela também pode ocorrer, mas muitas vezes se resolve com o passar do tempo. Os estudos também sugeriram um risco excessivo com diabetes gestacional, mas a literatura ela ainda é um pouco inconsistente. Então, a diabetes ela é uma das doenças com maior taxa de aumento em todo o mundo e ainda com subdiagnóstico. A estimativa é que a cada 2 diagnósticos de diabetes maternos que eu faço, eu deixo de diagnosticar uma gestante com diabetes. Esses 3 elementos, então, as fortes evidências de causalidade, o alto risco e a doença, o alto risco da doença e a frequência comparativa de ocorrência de cardiopatias congênitas, mostra que o diabetes é uma prioridade clara para a prevenção, além dos benefícios que vai trazer para a própria gestante. Nas doenças febris, a gente não pode deixar de pensar na rubéola, que na gravidez o vírus da rubéola é um teratógeno cardíaco estabelecido e evitável, e principalmente os defeitos cardíacos associados à síndrome da rubéola congênita incluem estenose pulmonar, principalmente de ramo pulmonar, e o canal arterial patente. Com menos frequência, ele também se relaciona à tetralogia de Fallot. Mas nesse caso, a imunização contra a rubéola, ela mostra que o poder da prevenção primária ela é forte e realmente pode diminuir o número de casos. Em relação ao uso de vitaminas, no mundo, quando se estipulou o uso de ácido fólico pré-conceptivo para diminuir os casos de espinha bífida, então no sistema neuronal, tentou-se expandir esse conhecimento para as cardiopatias congênitas, mas ainda não se tem, em relação ao ácido fólico, o seu uso exclusivo, a dosagem ideal, ou em qual momento eu deveria utilizar em relação às cardiopatias congênitas. Porque, por vezes, a dose que eu uso para doenças neuronais não vai ser a dose necessária para se evitar doenças cardíacas. Mas não se pode, então, nesse momento que eu sei que o ácido fólico pode evitar uma doença neuronal, complica o estudo caso-controle. Mas isso ainda se está investigando na literatura mundial. Outra vitamina muito importante é a vitamina A, que mostrou-se, quando eu uso a vitamina A pré-formada, a vitamina A presente em beta-carotenoides, ela se mostrou benéfica para o feto, mas se eu utilizo a vitamina A já formada, que é a presente no ácido retinóico, ela já não é tão benéfica assim para o meu desenvolvimento embrionário, mostrando uma relação, por vezes fraca, mas presente
da ocorrência de cardiopatias congênitas. Finalizando, aqui é importante também falarmos sobre o fumo, que é um fator de risco estabelecido para o baixo peso ao nascer, para o parto prematuro, mas em relação às cardiopatias, ela não tem uma teratogenicidade cardíaca clara, justamente porque ela já se relaciona com um feto prematuro, com um feto subdesenvolvido, mas tenta-se trazer agora essa relação direta com as cardiopatias congênitas. Mas mesmo tendo, então, essa associação não bem definida e de forma fraca, se eu tenho um fator evitável potencialmente relacionável com a ocorrência de cardiopatias congênitas, eu preciso me preocupar, já que a ocorrência das cardiopatias é alta na população global. Então, se eu tenho um defeito que ele é muito prevalente na população global, eu tenho um ponto evitável para a ocorrência dessa doença, mesmo de forma fraca, se é algo que eu posso atuar para prevenir, precisamos atuar e prevenir esse fator na população. Apenas um adendo, fala-se muito de antidepressivos, da classe de inibidores de recaptação da serotonina e de obesidade também nas cardiopatias congênitas, mas ainda não tem uma relação direta entre esses dois fatores e cardiopatias congênitas. Mas hoje já se tem que, por exemplo, os estabilizantes de humor, como o lítio, pode sim se relacionar a doenças de coração direito, como anomalias de Ebstein ou até mesmo hipodesenvolvimento do coração direito. A cafeína, ela tem um efeito cardiovascular em mães e fetos comprovados, mas não tem correlação com a cardiopatia congênita. E o álcool, ele tem grande relação com malformações estruturais e de neurodesenvolvimento fetal, mas ainda não se conseguiu uma relação direta com as cardiopatias. Como considerações finais, a prevenção, ela promete ser uma ferramenta adicional e poderosa para melhorar a sobrevivência e diminuir os riscos pessoais e o impacto social das cardiopatias congênitas. Mas fazer a prevenção funcionar nos requer maiores investimentos em pesquisa para encontrar, então, novas causas e implementar, principalmente nos fatores que são modificáveis, para reduzir as causas conhecidas. Obrigada.